Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Conflito e Paz, de Bert Hellinger. Na página 53, Ninguém Pode Ser Excluído. Nós temos como leitora hoje a Cláudia e estamos sob a orientação do Marcos Castro. Lembrando que os nossos encontros acontecem todas as terças-feiras, às 20h20, a sala já está aberta, e as gravações ficam disponíveis no canal do YouTube do Hamilton Plácido da Roça. E sem mais delongas, passo para você, Marcos. Muito boa noite, Helena. Boa noite a todos. Mais uma vez, né? Muito bom estar aqui de volta com vocês para essa leitura. Como eu sempre digo, aqui nós crescemos juntos. Então fico aqui animados para o nosso dia de hoje. Podemos, se não ficou nenhuma perguntinha do encontro anterior, a gente já pode dar seguimento, então. Ninguém pode ser excluído. A consciência coletiva obedece a uma lei básica. Ninguém que tenha pertencido ao sistema pode ser excluído dele. A nenhum deles pode ser negado o direito de pertencer ao sistema. O que se passa quando, não obstante isso acontece, então a pessoa excluída é representada mais tarde por um outro membro do sistema e torna-se destino para ele. Por exemplo, um marido anterior é representado por um filho no casamento ulterior da mãe. Então, esse filho pode comportar-se como um rival diante do pai, pois inconscientemente representa o primeiro marido de sua mãe. A solução consiste em reconhecer o primeiro marido como um integrante desse sistema. Em muitas famílias judias, onde houve vítimas do Holocausto, os perpetradores são representados por algum membro da família. De repente, manifesta-se nessa pessoa uma energia assassina, cuja causa ele desconhece. Nessas famílias, os perpetradores foram frequentemente excluídos e desprezados. Por essa razão, são representados. Dessa maneira, a energia dos perpetradores é transmitida de geração em geração, até que também eles recebam um lugar no sistema e não precisem mais ser representados. Bem eu, né? Estou lendo essa parte. Em Israel, tivemos um belo exemplo disso. Uma mulher contou que seu pai foi assassinado por um árabe. Na constelação, colocamos um representante do pai e, diante dele, um representante do assassino. Inicialmente, o assassino recuou com medo. Depois, ambos se encararam, aproximaram-se lentamente e se abraçaram. Em seguida, o pai se estendeu no chão e o árabe se deitou ao lado dele. Na morte, eles se reconciliaram. Agora já não é preciso que algum familiar do pai represente esse árabe. Que consequências isso traz para nós? Quando olhamos para o que aconteceu na guerra, para os perpetradores e as vítimas de ambos os lados, vemos qual seria a solução para eles. Precisamos respeitar a todos como tendo igual direito de pertencer e dar a todos eles um lugar no meio de nós. Portanto, a primeira lei da consciência coletiva diz assim: todos que fazem parte do sistema têm o direito de fazer parte dele, exatamente o mesmo direito de todos os demais. A moral. Muitas pessoas dizem, eu sou melhor, ou
Eu sou bom e o outro é mau. O que isso significa na prática? Quem se considera melhor afirma: tenho mais direito de pertencer do que você. Você tem menos direito de pertencer do que eu. Ou até mesmo, você não tem o direito de pertencer. Isso é o que se chama moral. Nelas estão as raízes de todos os grandes conflitos. A precedência dos mais antigos. A primeira lei da consciência coletiva afirma que ninguém pode ser excluído. Existe uma segunda lei importante. Na esfera de influência dessa consciência coletiva, os membros mais antigos têm mais direito do que os mais novos. E os mais novos não podem imiscuir-se nos assuntos dos mais antigos. Em todas as tragédias, presenciamos a mesma dinâmica. Um membro mais novo se atreve a fazer algo em lugar de um mais antigo, por exemplo, vingá-lo. As tragédias têm sempre o mesmo desfecho, todos morrem. Toda tentativa de um membro mais novo de imiscuir-se nos assuntos de um mais antigo termina em fracasso ou em ruína. A solução é que, respeitosamente, nos afastemos dos mais antigos, de sua culpa e de seu destino, deixando que o conflito fique em seu devido lugar. O fim das tragédias. Todas as transgressões da consciência coletiva são cometidas com boa consciência. É ela que leva os heróis trágicos à perdição. A consciência coletiva atua com muito mais força que a consciência pessoal. Assim, só existe solução para os envolvimentos trágicos quando o pretenso herói se recolhe humildemente, sentindo ser o menor, e consegue resistir à sua boa consciência. Como é possível alcançar isso? Quando, em lugar de seguir a consciência pessoal, olhamos para aquilo que é conveniente e possível à consciência coletiva, ponderando sobriamente os efeitos de ambos os comportamentos. Então, talvez possamos evitar as tragédias. Ok, Cláudia. Então vamos dar uma paradinha aqui. E nesse momento o Hellinger vem trazer para nós esse efeito da consciência coletiva, né? E a existência dessa consciência coletiva. Então, além da consciência pessoal, que também essa consciência pessoal, como já dissemos anteriormente, está sempre atrelada àquela perguntinha assim: o que eu devo fazer para continuar pertencendo aqui nesse sistema? Quais são essas normas, regras, valores, crenças que eu devo seguir para continuar pertencendo a esse sistema? E aí vem a consciência coletiva, e dentro dessa consciência coletiva, como ela atua? Ela vela para que todos tenham esse direito de pertencer reconhecido. Exatamente todos. Então, não existe dentro dessa consciência coletiva aquele que tem mais ou menos direito de pertencer. Todos têm o mesmo direito de pertencer. Então, todos pertencem, mas o que acontece quando isso é transgredido? E o Hellinger sempre falava para nós, as leis são simples, né? O essencial é simples. Porém, quando essas ordens são transgredidas, os efeitos acabam em tragédia, como ele coloca aqui, e a tragédia sempre resulta na morte, então veja o quanto isso é grave. Então, quando existe essa transgressão, a gente já viu que um membro desse sistema vai representar esse que foi excluído. E muitas vezes é exatamente o mesmo comportamento. Outras vezes, e que eu quero trazer para vocês também aqui, é assim, essa representação, ela pode ser de uma sensação, de um sentimento, de uma emoção daquele membro que foi excluído.
Então imagine que alguém foi deixado de lado da família porque, cometeu algum comportamento inadequado para essa família, de acordo inclusive com a moral dessa família, e foi deixado de lado. Então essa pessoa ficou ali se sentindo perdido, ou assim, nossa, parece que, né, eu nem sou dessa família, não me reconhece, eu não me reconheço, e cada vez mais ele tem essas sensações e vai se fechando nessas sensações, nessas nesses sentimentos, nessa emoção de, por exemplo, assim, eu sou um fracassado aqui dentro dessa família. Eu me sinto aqui sozinho, isolado dentro dessa família. E aí nós vamos ver o seguinte: vem a consciência coletiva e diz: olha, ninguém pode ser excluído. E porque ninguém pode ser excluído, alguém vai representar o comportamento desse que está sendo excluído. Porque esse amor precisa novamente trazer todos para esse sistema, porque todos pertencem. Então vem alguém lá na frente e começa a ter as mesmas sensações. Eu me sinto sozinho, eu me sinto um fracassado, e às vezes ele tem todos os elementos ao seu redor para ser um vencedor na vida, para ter sucesso, e é chamado para representar essas sensações e esses sentimentos daquele que foi excluído. Então, muitas vezes se fala, né, do comportamento em si, e agora eu quero trazer um pouco mais além desse comportamento, essas sensações, sentimentos e emoções que vinculam essa pessoa àquele excluído por conta também dessa consciência coletiva atuar e estar dizendo o tempo todo: todos pertencem. Ninguém perde esse direito de pertencer. Todos têm o mesmo direito de pertencer. Em muitos momentos, isso vai trazer para nós também a reflexão assim: espera aí, qual é realmente a minha importância aqui, a ponto de achar que eu valho mais do que esse outro que tem o mesmo direito de pertencer que eu? Que julgamento me leva a isso? E se esse julgamento, não é, ele está ancorado na boa consciência, não, mas ele fez algo terrível aqui dentro desse sistema. Aqui ele não entra, aqui ele não fica, ele deve partir. Aonde isso termina, que o Hellinger falou? Em tragédia, em ruína. E por quê? Porque está atuando fortemente ainda essa boa consciência pessoal. Faço algo em favor do sistema. Mas se esquece também da preservação dos vínculos que vem através dessa consciência coletiva e que traz para nós essa informação ainda mais abrangente. Todos têm o mesmo direito de pertencer. Então, em algum momento, meus queridos, eu convido a perder um pouco da nossa importância quando olhamos para aqueles também que pertencem ao nosso sistema, porque eles também pertencem. Eles também têm o mesmo direito que todos os membros desse sistema. Então, esse é um convite também para nós, para que a gente possa olhar para isso, porque como vocês viram aqui, no exemplo que o Hellinger deu, por exemplo, né, em guerra, onde existe perpetrador, assassino e vítima, aonde eles puderam encontrar a paz? Quantas e quantas vezes a gente vê isso nas constelações familiares, em que vítima e assassino permanecem juntos? E, na verdade, eles precisam realmente se olhar para encontrar esse amor que existe. E aí, quando eu falo amor, alguns talvez falam, como assim amor? Esse amor maior, e a gente falava anteriormente aqui assim, olha, todas as pessoas são boas? Todos os filhos são bons, todas as crianças são boas e seus pais também, encontrar esse amor que reconcilia, para que, de uma maneira mais ampla e abrangente, ninguém mais precise repetir esse comportamento. Ninguém mais precise levar adiante essa energia assassina. Quantas vezes existe essa repetição, por exemplo, assim, de pessoas que explodem, que levam uma raiva incontrolável consigo, que a qualquer momento pode explodir. E contra qualquer pessoa, por um motivo muitas vezes que você olha insignificante, banal, e essa energia está presente dentro desse sistema. Por quê? Porque está vinculada a alguém que foi excluído dentro desse sistema, que ainda precisa ser reconhecido dentro desse sistema. E quando existe esse reconhecimento, novamente a paz
pode se estabelecer dentro desse sistema. Novamente, a paz pode se estabelecer dentro dessas relações que permeiam esse sistema. E ainda tem um passo a mais que o Hellinger trouxe para nós. Isso significa também que aqueles que chegaram depois não devem ter ingerência nesses assuntos daqueles que vieram antes. Quantas vezes a gente vê exatamente isso? Não, eu preciso vingar em nome da minha família, eu preciso trazer justiça. Já ouviram isso? E aí isso se reveste ainda sob essa palavra, eu vou fazer justiça em nome da família. Eu vou fazer justiça porque o meu avô não soube resolver da maneira correta, como ele deveria resolver. É isso que essa pessoa está falando. E eu vou fazer melhor do que você, meu avô. E aí chama-se isso de justiça, quando na verdade isso se reveste de vingança. E dessa maneira se encontra a paz? Não. Nem para aqueles membros do sistema que vieram antes, e nem para esses novos que vão vincular-se ao sistema, se existe essa briga, essa afronta, se existe, por exemplo, um novo assassinato, uma nova morte. Olha como isso só traz mais dor e sofrimento dentro do sistema. Mais dor e sofrimento dentro desse sistema, em nome da justiça, porque aquele membro que veio depois deseja fazer algo lá atrás, consertar, e aqui eu estou colocando entre aspas, né? Consertar algo que aconteceu lá atrás e que ele que chegou agora sabe e pode, ou pelo menos acha que sabe e pode, resolver de uma maneira mais adequada. Então, tudo isso que a gente viu aqui, sob essa consciência pessoal, também atua uma consciência coletiva, uma consciência do próprio grupo, e nessa consciência se vela para que todos tenham o mesmo direito de pertencer reconhecido. Esse é o grande ponto aqui dessa escrita que o Hellinger deixa para nós nesse momento. Conflitos se estabelecem por conta dessas transgressões o tempo todo. Especialmente quando esses mais novos têm ou querem ter ingerência nos assuntos daqueles que vieram antes. Eu vi que a Regina já levantou a mão, então eu vou parar de falar aqui. Não, não pare, por favor. Boa noite, Regina, tudo Boa bem? noite, querido. Marcos, é que aqui no subtítulo A Precedência dos Mais Antigos, estranhei um pouquinho essa frase. Na esfera de influência dessa consciência coletiva, os membros mais antigos têm mais direito do que os mais novos. Não sei se isso foi uma tradução. Também poderia dizer para você assim, quando diz mais direito, isso também me chama a atenção, não é? Mas eu entendo esse mais direito realmente em consonância com a lei que fala da hierarquia, aqueles que vieram antes têm precedência, né? Quando a gente usa essa terminologia, eles têm precedência dentro desse sistema, eles vieram antes nessa história e conhecem mais do que você nessa história. Aconteça o que acontecer, você chegou depois, né? Então, nessa história, eu participei antes de você. É como se eu pudesse dizer, eu diria, né, nesses termos, assim, né? Tem mais direito no seguinte, assim, estou aqui há mais tempo que você. No Nessa sentido da história, precedência mesmo. Tem exatamente. precedência. Exatamente. Nessa história eu estou aqui há mais que você. Então, eu não diria sou o melhor, né? Mas sim, eu estou há mais tempo aqui. E aí eu preciso também ser respeitado por isso. E isso seja dentro da família, seja dentro das organizações, das empresas, aqueles que estão ali, que vieram antes, simplesmente, eles estão há mais tempo dentro dessa história, muito mais que você. Então, muitas vezes a gente vê assim, né, aqueles que chegaram depois, cheios de boa vontade, não é? Ah, agora eu vou mudar, tem uma informação nova aqui que eu vejo que é melhor, que vai trazer mais alegria, mais paz, mais felicidade, e vem querendo fazer isso desrespeitando aquilo que já existe nessa história, desrespeitando aqueles que já existem nessa história, né? E aí isso não funciona. Isso
não vai funcionar, porque justamente também tem esse aspecto, né? Aqueles que vieram antes têm essa precedência e precisam ser vistos e respeitados. Nesse aspecto aqui, posso dizer até com relação à tradução, né? Você não tem o direito de se imiscuir nos direitos daqueles que vieram antes. Obrigada. Ok, Regina. Oi, Cláudia. Eu queria falar um pouco sobre isso, né? Eu não sei, ele fala que eu não sei onde que está, mas ele fala que uma hora que o que aconteceu é para deixar com os que viveram aquele momento. Porque na semana passada mesmo, né, está tendo uma exposição no MIS sobre o Holocausto, e eu fui ver essa exposição. E aí, depois, um amigo do meu marido comentou que é a melhor exposição que ele já viu, que está muito boa. E aí eu falei, então, eu falei, o meu marido estava comentando comigo, né? Daí eu falei para o meu marido, então falar para ele ir para Berlim, porque lá o que tem de exposição, o que falam sobre o Holocausto, assim, tem muita informação, né? Muito mais do que essa exposição aqui no MIS. Aí ele fala assim, ele não pisa em Berlim. Ele não pisa em Berlim porque ele é descendente de pai ou avô foram mortos no Holocausto. Então ele carrega, né? Ele não deixou esse assunto lá para trás, ele carrega essa raiva, né? Não piso mais em Berlim porque eu carrego essa raiva dentro de mim. É, é isso, Marcos, assim, é um exemplo bom ou queria que você comentasse um pouquinho? Eu posso dizer assim, isso pode acontecer? Pode acontecer. Né? Então a pessoa se distancia, inclusive fisicamente, né? Aqui estamos falando de uma terra, né? De uma nação que tem uma história, acontecimentos ali, inclusive tristes, trágicos, e ela se distancia e diz, não, ali eu não piso. Então, isso, mais uma vez, a gente vai cair lá assim, como é a minha postura interna diante disso? Eu estou realmente livre disso quando eu simplesmente digo, ó, agora eu saio dessa terra, vou por uma outra e aqui não volto mais. Isso me parece assim que existe uma ligação ainda muito profunda. E quando você vai falando assim, qual é a razão por que eu não piso mais aqui? Por que eu não vou mais nesse local? Não, isso me traz, né, lembranças, mas isso é mais do que isso. Isso ainda desperta em mim essas sensações que foram vivenciadas lá atrás. Isso ainda está muito latente em mim porque eu começo a reviver isso, e aí eu começo a me sentir como eles e atuar como um deles. E, inclusive, acreditando que, dentro dessa boa consciência que a gente falou, eu preciso fazer algo. Então, eu não posso aceitar, pois se eu sou, né, um judeu, aceitar um alemão e assim, dentro desse espectro. Aí você vai falar assim, isso, eu falei, isso pode se mostrar dessa forma? Sim, pode se mostrar dessa forma. Agora, a pessoa pode se retirar respeitosamente disso? Aí é a chave. Como eu me retiro respeitosamente disso? Porque eu também não preciso ficar me colocando mais e mais vezes em um local que desperta tudo isso em mim e que traz em mim essas lembranças e essas sensações. Agora, para isso, eu preciso dar um lugar em mim primeiro, a tudo isso, a toda essa história. E isso é difícil, isso é exigente. Né? Quem está excluído aí? Quando eu digo que eu não volto, porque eu não quero ver esse povo? Esse povo não, esse povo é um povo mau. O povo bom sofreu e eu pertenço ao povo bom. Aí caiu na moral, caiu nesse julgamento, caiu nessa consciência aonde se ainda precisa dar espaço a essa consciência mais abrangente que vela para que todos tenham o mesmo direito de pertencer e é só aí que se encontra a paz. E aí nós falamos dessa consciência coletiva. Precisamos dar um passo além dessa consciência pessoal. Como o Hellinger disse aqui para nós, ó,
no finalzinho do parágrafo, ele disse: como é possível alcançar, então, isso que eu estou dizendo? Quando, em lugar de seguir a consciência pessoal, ou seja, seguir com isso de que existe um povo mau e um povo bom, e eu pertenço ao povo bom, e o povo bom, então, sequer se adentra nesse território. Então, quando, né, em lugar de seguir essa consciência pessoal, olhamos para aquilo que é conveniente e possível, a consciência coletiva. E nessa consciência coletiva, a gente olha para todos, porque todos pertencem, porque todos têm esse mesmo direito de pertencer, independentemente de qualquer julgamento moral. Ponderando sobriamente sobre os efeitos de ambos os comportamentos, aonde eu sigo consciência pessoal e fico com isso e permaneço na guerra, e permaneço nessas divisões, ou eu posso dar espaço para essa consciência coletiva, e mesmo que isso exija muito de mim, eu também olho para essa história. Eu também olho para aquilo como foi. Eu também posso me despedir desse lugar de que ainda necessito fazer uma vingança aqui ou reparar algo que ainda não foi reparado. Sabe, esse ponto é bastante sensível, é como se pela boa consciência e essa boa consciência pessoal, eu ainda pudesse fazer algo aqui, algum mal, para reparar aquele mal lá atrás que eu sinto que ainda não foi reparado. Consegue compreender isso? E aí, muito mais do que justiça, isso vira a vingança. E o Hellinger termina: então, se a gente puder dar esse espaço, talvez nós possamos evitar as tragédias. Ok, Cláudio? Ok, ok. Obrigada. Obrigado. Oi, Manuela, querida. Então, estávamos aqui a falar em reparar algo do passado, e eu lembrei-me de uma frase que o Bert tem no livro O Essencial é Simples, em que ele diz: ninguém é mais forte para vencer seu destino do que aquele a quem ele pertence. E pronto, e achei que neste contexto fazia todo sentido, porque nós não temos força para vencer o destino dos outros, mas o nosso próprio nós temos. E só complementando um pouquinho do que você trouxe, é assim, quando a gente dá espaço, inclusive dentro dessa consciência coletiva, só para trazer aqui para o nosso tema, não é? É justamente assim, aprender a lidar com esses destinos. Aprender a olhar de forma respeitosa para esse destino. Aprender a olhar para esses destinos difíceis de uma maneira tão humilde, tão humilde. E esse humilde, em que contexto essa humildade assim? Olhar realmente para essa realidade. Porque enquanto se fica apegado na consciência pessoal de que gostaria, eu tivesse o mínimo desejo de que fosse diferente, a guerra permanece. E aí esse é um convite para a gente olhar a realidade com tudo que ela apresenta. Tudo que ela apresenta. Fácil? Não, não é. Não é fácil. Não é fácil. É o nosso passo. Podemos dar esse primeiro passo. Olhar para essa realidade, entrar em sintonia com essa realidade que faz parte do meu destino e do outro. Obrigado, Isso. Manuela. Obrigada. Mais alguém? Senão a gente pode continuar, Cláudio. Cláudio, seu microfone está fechado. Consciência e alma. O conflito entre as consciências. A consciência coletiva não conhece a distinção entre bom e mal, no sentido da consciência pessoal. No domínio da consciência coletiva, ninguém pode ser excluído, nem mesmo quem é julgado mal pela consciência pessoal. Aquele que, sob o seu influxo, foi banido como
supostamente mal é trazido de volta, sob o influxo da consciência coletiva, por meio de alguém que o representa. O que a consciência coletiva considera mal e culpável é justamente a exclusão de alguém. Portanto, exatamente o contrário do que a consciência pessoal julga bom. Pressionado pela consciência pessoal, o indivíduo, baseado no sentimento de inocência, é induzido a fazer algo que transgride a consciência coletiva. Por exemplo, um filho, agindo por amor, tenta assumir, em lugar de seus pais, a expiação por alguma culpa. Com isso, embora se sinta inocente, ele se coloca acima dos pais, tornando-se culpado perante a consciência coletiva. Consequentemente, sob a pressão dessa consciência, sua ação fracassa. Isso é claro para todo mundo aqui? Alguém tem alguma sensação aqui sobre isso aqui que a gente precisa explicar um pouco mais? Vera, Me veio a ideia sobre, por exemplo, uma pessoa que recebe uma herança em que foi adquirida pelos pais por meios ilícitos, né? Ou por trabalho escravo, por exemplo, né? E se esse descendente resolve fazer justiça, ou fica com a consciência pesada de receber aquela herança, meio que sentindo que não lhe pertence. E aí ele resolve fazer algo em cima disso. Ele estaria tentando consertar o que os pais fez, daí estaria errado. Ou ficar com uma herança que é indevida, porque foi fruto de roubo, de... quando você fala fazer justiça, você está se referindo, esse filho fazer justiça, você está se referindo a quê? Por exemplo, dispensar a herança, devolver. Devolver herança. Tá. Bom, esse é um tema bem abrangente, assim, é muito legal quando a gente também pode olhar para isso, né? Posso falar indicativos gerais aqui com relação a isso, porque também a gente precisa ver como isso atua dentro do próprio sistema, dentro dessa pessoa, porque já adianto, assim, nem é simplesmente, eu renuncio a essa herança que eu tô livre disso aqui, porque também vai cair de novo naquela postura, como é que eu renuncio a essa herança? E nem é dizendo sim, eu aceito essa herança, que eu estou livre daquilo que já aconteceu lá atrás. Por quê? Porque eu posso dizer para vocês assim, os bens, né? Vamos falar dessa herança material, porque a herança é muito mais que o material, né? O conjunto de bens. A herança também tem toda essa parte imaterial, ou seja, aquilo que foi deixado para nós também com crenças, valores, ensinamentos, tudo mais. E isso é grande, né? É bem grande. Mas aqui então vamos falar desses bens. E aí eu digo sempre assim, olha, os bens também carregam informações, né? Eles trazem informações. E a Vera trouxe para nós assim, imagine uma herança em que eu vou receber algo agora e que ainda eu tenho conhecimento, ou talvez até nem tenha conhecimento, de que isso foi adquirido de uma forma ilícita, ou de que isso foi adquirido de uma forma que talvez eu não concorde nesse momento, porque lá atrás foi assim, e como a Vera disse, por exemplo, uma fazenda em que a mão de obra era escrava. Tudo isso tem um peso, e esses bens carregam essas informações, e essas informações são levadas adiante. Então, a nossa maneira de receber essa herança, né? Como é que eu posso fazer algo e me colocar a serviço, inclusive recebendo essa herança? Porque alguns vão olhar para essa herança e vão falar assim: bom, isso é uma bênção. Outros vão olhar e falar: isso é uma maldição. E muitas vezes tem isso. Receber a herança como uma bênção ou essa herança como uma verdadeira maldição e que segue adiante. Então a Vera trouxe também uma chave. Olha, quais são, né, os excluídos que fazem parte dessa história?
e que precisam ser visualizados, que precisam ser vistos. Já que você falou, por exemplo, dos escravos, imagina que eu tenha conhecimento de que houve um trabalho escravo lá atrás, e foi por conta desse trabalho que a minha família se enriqueceu e que agora eu também vejo que existe uma dívida com relação a isso. Existe uma dívida com relação àqueles que estiveram antes ali e desempenharam um papel importante aqui. Então, eu também olho para eles. Eu também dou um lugar para eles. De que forma? Aí a gente precisa saber como é que isso pode ser feito, né? Em alguns momentos, por exemplo, a gente pode prestar uma homenagem àqueles que participaram dessa herança, que participaram desse acúmulo desses bens. Ah, indígenas, escravos, como eu posso fazer isso? Né? Eu pergunto isso também, às vezes, para a própria pessoa, assim, como você imagina que você possa fazer isso, trazer essa memória viva de que eles agora estão presentes e ganham um lugar? Você pode, por exemplo, nessa fazenda, erguer algum monumento em respeito e memória a todos eles, e fazer esse movimento interno entre aqueles que estão recebendo essa herança. É possível? Não, não é possível. Se isso não for possível, eles continuam sendo excluídos, essa informação continua presente nesses bens, e isso é passado adiante, essa energia é passada adiante. Então, isso também, Vera, para mim, e dentro do que eu já vi dentro das constelações, isso é possível de sim dizer esse sim a essa herança e encarar isso, olhar para essa história e tudo o que aconteceu, dar um espaço para esses que foram excluídos e fazer algo de bom com isso, também em nome deles, também por eles, também em honra a eles, não só a sua família em si, mas a todos que passaram por essa história, construíram essa história e que, inclusive, isso teve um favorecimento para você que hoje pode receber algo para se colocar a serviço. Porque também, se você for receber isso para nada, isso vai se dissipar, isso vai se deteriorar. E muitas vezes a gente vê verdadeiras heranças e grandes fortunas que simplesmente quando você olha e fala assim, ah, acabou. Ah, mas você vai perguntar, mas como conseguiu acabar com todo esse patrimônio? Simplesmente esse patrimônio se deteriora, porque não se colocou também a serviço para fazer algo de bom com aquilo que recebeu, inclusive respeitando a memória e a história de tudo o que compõe nessa herança. Agora, a herança, e muitas vezes, ela vai exigir de nós e representar algo que é pesado? Vai, vai. E aí você também tem que estar disposto a dizer esse sim a essa herança com tudo que ela traz. E verificar o que é que você se propõe a fazer com essa herança. É simplesmente uma satisfação pessoal? Isso tende a não servir à própria vida e não se multiplicar. Essa é uma resposta. Renúncia à herança, em alguns momentos, pode ser a renúncia a melhor maneira de se desvincular, inclusive, desse destino? Pode ser. Agora, também para a renúncia, isso exige de mim essa postura interna de que, por exemplo, se essa herança vem dos meus pais, meu pai, a minha mãe, essa renúncia vem porque eu não quero receber nada que vem dos meus pais, ou simplesmente porque eu enxergo que eu aqui nem sou a melhor pessoa para servir isso que está sendo passado adiante. Mas, com os meus pais, eu continuo com eles dentro de mim e tomo tudo que vem deles. Eu posso renunciar. Dessa maneira, é possível fazer essa renúncia. Às vezes, inclusive, se reconhece que existe uma outra pessoa melhor e capaz para receber essa herança. Imagine, você falou de uma fazenda de escravos e existe alguém que teve o tempo todo com esse falecido, que é o institutor da herança, que cuidou, que estava lá. A herança segue essa pessoa. Ela olha para essa pessoa. É ele o que tem mais condições de servir e colocar a serviço aquilo que vem dessa própria herança. E aquele outro que é o filho esteve sempre tão distante.
e não se aproxima dessa herança. Ele pode, inclusive, reconhecer que outra pessoa tem mais capacidade para receber essa herança? Pode. E ele pode renunciar? Pode. E ele renuncia mesmo tendo os seus pais e toda essa história dentro dele? Sim. Isso também tem e faz parte da nossa postura. Então eu não posso dizer simplesmente assim, aceite ou renuncie, que se você aceitar, a condição sempre é essa, se você renunciar, a condição sempre é aquela. Não. Precisamos ver caso a caso. Já vi gente que renunciou e renuncia por soberba, e renuncia por orgulho, renuncia dizendo: meu pai, eu não quero nada que venha de ti. Nada, nada do que venha de você vale para mim. Então, nessa renúncia, ele está livre dos emaranhamentos? Está livre do destino? Não, não está. Então, a gente precisa também saber a nossa postura em receber, aceitar a herança, ou em alguns momentos também poder renunciá-la. O que eu digo é, a gente pode aceitar a herança. A gente pode aceitar a herança. Porque eu já vi muita gente dizendo isso na constelação familiar, assim, renuncia que você fica livre. Não é assim. Não é assim. Sim, a herança pode ser uma bênção, mas aí você precisa estar disposto também a colocar a serviço aquilo que recebeu. Por quê? Quantas vezes essa herança vem impregnada de uma missão, inclusive pessoal, do instituidor da herança, daquele que faleceu, que talvez não seja tão compatível com a sua missão, com aquilo que você quer para a sua vida. E aí você tem que sopesar isso e colocar que existiram aqui sonhos daquele que faleceu, projetos. Tem ou não tem isso? Muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. E aí, o seu sim tem que ser um sim disposto a tudo. Disposto a colocar-se em serviço e fazer algo de bom com a herança recebida. Senão, como eu disse, esses bens, eles, se não estão nas mãos corretas, eles vão se deteriorar. Respondo, Vera. Respondi? Sim. Eu entendi que a questão é a postura com que se faz. Então, se a pessoa, por exemplo, sabe que teve roubo e ela pega uma parte dessa herança e faz uma doação, por exemplo, para uma instituição, meio que compensando. Nesse sentido, se ela fizer uma postura humilde, ela não estaria tentando ser melhor que o pai? Nisso ela não julga o pai. Ela conhece a história, ela sabe a história, e aí muitas vezes o que eu falo, né, sobre separar aquilo que é do pai e aquilo que é o homem. E aí, quando a gente vai falar isso, nós estamos olhando para o homem e os aspectos da vida em que esse homem tomou decisões e fez coisas. E aí esse filho pode continuar olhando também para esse pai, aonde esse caminho em direção ao pai continua aberto, e abrir mão das suas imagens em direção ao homem. O que ele fez como homem também fica com ele como homem. E aí lembra aquilo que a gente fala de se afastar e não se imiscuir nesses assuntos dos que vieram antes. Ele, como homem, também responde por aquilo que ele fez como homem. E aí, se você tem conhecimento disso, né, se isso está dentro da sua consciência, com muito mais humildade e respeito para você aceitar isso e para você fazer algo, inclusive por você mesmo, pelo sistema e pelas gerações seguintes, porque daí isso não precisa passar para as gerações seguintes, essa necessidade de compensação para as gerações seguintes, você pode verificar em você qual é a sua atitude para supostamente compensar ou iniciar esse movimento de reconhecimento àquilo que aconteceu lá atrás e que agora pode ser feito de uma nova maneira. Tá legal, obrigada. Obrigado, Vera. Esse assunto ele pega, né? Porque são pontos assim bem sutis mesmo, bem sutis. Oi, Cláudia. Sobre esse assunto, eu estou lembrando no livro que a Sofia escreveu, esse último livro, Mamãe para Sempre Mamãe,
tem uma parte que ela fala assim, que a gente tem que pegar, tomar tudo que veio dos nossos ancestrais, o bom e o mal, que não é para, é que nem se você pegasse essa mochila pesada, não é para devolver essa mochila pesada para eles. E isso, assim, e fazer algo de bom, né? Quer dizer, não é. Eu acho que quando você fala assim de ter uma atitude de soberba, é que você, tipo, você está acima disso, né? Você está. Mas não, você reconhece o que eles fizeram, você toma isso e você faz algo de bom com isso. Só para complementar um pouquinho. Essa é uma postura de reverência, não é? Nossa. É olhar para isso dentro dessa reverência, onde a gente pode realmente se curvar diante dessa história e de tudo que ela traz. E aí, quando também isso acontece, e esse é um movimento interno realmente bastante profundo, o que o Hellinger dizia para nós é: quando eu realmente olho para toda essa história, talvez dentro dessa consciência, né, da boa consciência, eu possa dizer o que é bom e o que é mal, mas eu já não escolho mais nada e o meu sim é a tudo isso que se apresenta, como você disse, Cláudio. Ele dizia para nós, curiosamente, o que entra em nós é essa força. Quando se fala isso em tomar os pais, né, quando eu deixo de olhar para aquilo que é bom ou ruim que a mulher fez ou que o homem fez e consigo olhar exatamente para o meu pai, para a minha mãe, só para eles, e posso tomar tudo que vem deles, dizer sim a tudo, ah, a força chega em mim. E é isso que chega em mim. E aquilo que era pesado e que talvez eu olhasse pode ficar de fora. Porque agora eu realmente me curvei diante de tudo isso. Eu consegui fazer essa profunda reverência a toda essa história, a tudo isso e também a esse pai e a essa mãe. E aí sim, talvez eu tenha um espaço maior agora para mim mesmo, com tudo isso que veio e aquilo que era tão pesado, que era tão difícil, que era tão nefasto, pode ficar de fora. Essa é uma boa maneira de lidar com esses destinos difíceis. Bem difíceis. Bem difíceis. Ok? Marcos, Oi, Marcos, Mônica? oi, boa noite a todos. E como é que fica assim, a exclusão, né, de um membro da família, né, de uma convivência, de certos conflitos, né, na vida? Aconteceu assim, duas famílias, né, que eu conheço, é, excluíram um membro da família. Um foi uma tia e o outro foi uma irmã. Do nada, nunca se deram bem e tal, mas nenhuma conversou com a outra, não se falam mais, não procuram mais, cortaram das redes, faz o que com isso? Quem Isso, né? faz o quê? Quem faz o quê? Isso Não, estou existe. falando assim, quem foi excluído por essas pessoas faz o que com isso? Pela tia e quem foi excluído pela irmã. Bom, o que eu posso dizer para você, explicando, ainda trazendo tudo isso que a gente leu aqui, né? Aí, cuidado com os julgamentos, né? Porque, assim, quem é melhor, quem é pior? Quem tem a razão aqui, porque, Ninguém. né, eu excluo alguém, vem aquela, assim, aquela sensação, aquele pensamento, talvez assim, ele fez algo ruim e por isso é excluído. E aí ainda a gente vai estar nesse âmbito, nesse aspecto da consciência pessoal. Ainda aí existem valores morais. Aí a moral ainda está presente. E aí, Uhum. quando a gente vai trazer aqui esse estudo do Hellinger, a gente vai perceber que existe algo para além dessa moral. Que existe essa consciência coletiva que, assim, querida Mônica, ninguém pode ser excluído. Todos pertencem. Todos têm o direito de pertencer. Todos de forma igual. Então, isso vai ter um preço para aqueles que permanecem excluídos. Qual é o preço? Esse comportamento vai ser representado lá na frente. Até. Não, fala assim, para quem excluiu, porque não houve briga, não concordou com a opinião do outro, acabou, não quero mais saber, não quero conviver.
Sim, então assim, imagine que eu não faço mais parte dessa família, certo? Me afasto dessa família. Essa é uma imagem ilusória, né? Porque esse é um vínculo que não se dissolve. Esse Para vínculo sempre. não se É. dissolve, né? Então, ela primeiro ela não olha exatamente para a realidade como um todo. Ah, eu quero escolher uma família melhor porque essa aqui parece que não dou conta disso aqui não. Eu gostaria que fosse assim, que fosse assado. Então tem vários aspectos aí e vários Uhum. julgamentos aí. Mas tudo bem, me afasto disso daqui. Me afasto disso daqui, vai me livrar das informações, emaranhamentos e destino dessa família? Não, Não. porque essa não é uma postura de se afastar. Essa não é uma postura respeitosa de soltar. Isso não é soltar. Essa pessoa pode ir para um outro país e ela vai levar Vai. todas essas inquietações que estão dentro dela a 10.000, 20.000 quilômetros de distância de onde a família dela está. Sim. Esse é o preço. Esse é o preço. E Então, muitas mas aí vezes o que não a tem gente nada vê. para a pessoa fazer para poder se libertar disso? Não, mas você está pensando em quem? O fazer algo por esse outro? Não, quem foi excluído não tem uma saída para né? Por Me conta fala esse disso, exemplo, como é me fala para assim, sempre. bem concreto aí, bem concreto, para você Pois não. falar esse exemplo. Então, isso, a pessoa foi excluída, né, por uma tia e pela irmã, tia e irmã. Não se falam mais, né, não querem mais conviver, não houve assim uma briga, né, como se fosse assim, opiniões diversas de vários assuntos, não conseguem. Vamos botar assim, não é o caso, tá? Mas vamos supor que uma pensasse no político tal e outra Y. Não é caso político, mas é como Uhum. se fosse assim, coisas Uma bem, separação. uma separação. Do nada, assim, do nada, acho, né? A pessoa que foi excluído não tem nada a fazer, nem em prol do seu sistema, da ancestralidade. Aí eu diria assim, primeiro que quando alguém se coloca nessa posição, eu ia tomar um cuidado assim quando alguém vem assim, eu sou o excluído, né? Mas Uhum. vamos imaginar que realmente é isso, né? E esse excluído, eu diria para ele assim, olha, você, né, ao imaginar todo o seu sistema, ao você saber que todos pertencem, que esse vínculo é um vínculo indissolúvel, que todos têm o Uhum. mesmo direito de pertencer. Então, quer dizer, você e todos os demais, a sua tia, a Uhum. irmã, Irmã, todos têm o mesmo direito de pertencer. Então, sim. você imagina todo esse seu sistema e você diz: eu também, eu Uhum. também. E veja como isso atua dentro de você. Eu também. Uhum. Eu não vou complementar mais a frase, só para Entendi, esse entendi. início. Mas é isso, cada um tem o seu lugar, né, nesse sistema. Acho que Eu isso é o mais também. importante, né? Eu também. Uhum. Eu também. Isso tem um Para si movimento. próprio, né? Para si próprio. Exatamente. Isso tem um movimento dentro dessa pessoa e dentro do Bacana. próprio sistema. Até bonito, né? Achei, gostei. Muito obrigado. Obrigado, Mônica. Mais alguém? Não. Vamos ver se a gente continua lendo aqui. Fala alguma coisa aí, Helena. Você Só está porque eu acho que lendo não compensa a gente começar a ler esse você tá tópico aqui, lendo não. meu pensamento, né? É, depois de tudo isso que foi falado, e eu acho que eu não sei se eu ouvi isso só de você, mas de alguns professores, e aí até pegando um gancho no que a Mônica trouxe, dentro de mim, é como se eu já trouxesse dentro de mim a solução, sabe? Nessa questão da exclusão, então quer dizer, a pessoa que foi excluída, ela dá um lugar no coração dela. Então, quando a gente olha para a solução dentro do nosso coração, mesmo que não dependa de nós, eu acredito que isso também tem um efeito no sistema. Exatamente, porque assim, eu não posso querer fazer algo por esse outro.
esse é um grande equívoco, né? Uma grande ilusão, assim, como se eu soubesse a resposta, a cura para esse outro e tudo mais para esse outro, e daí eu me perco, inclusive, de mim mesmo e entro nessas distrações. Quando, ao olhar para mim mesmo e verificar qual é a minha relação em tudo isso, e eu não estou dizendo aqui agora que eu tenho que trazer a culpa do mundo, a mochila da culpa para mim, não, não é nada disso. Mas como a Mônica falou assim, quando esse que, né, se sente excluído ou que realmente foi o excluído e está nesse lugar, quando ele pode, por ele mesmo, olhar o que que eu posso fazer. Se eu ficar aqui tentando, eu preciso que essa tia venha conversar comigo, eu preciso que essa irmã venha me visitar, por que isso, por que aquilo, porque eu sou o bonzinho e ela é a errada da história, foi ela que saiu, foi ela que deixou o sistema, foi ela que quis, eu estou aqui, eu estou aberto. Não funciona. Não funciona. E a Mônica pode dizer isso para nós concretamente, se ela já vivenciou e viu isso daí. E quando eu começo a colocar em mim uma postura diferente, né? Imagine que nesse exemplo que a Mônica trouxe para nós, realmente essa pessoa pudesse agora parar um pouquinho, olhar não só para esses que fizeram mal, olhar para todos. Na consciência coletiva é isso, eu olho para todos, porque todos pertencem, porque todos têm um lugar, porque todos têm esse mesmo direito de pertencer. Então é como se você pudesse fazer um passeio entre todos esses do seu sistema. Como se você pudesse imaginar mesmo quem é que pertence aqui. Alguns você conhece, outros talvez você nem tenha a imagem, mas eles já passaram por esse sistema. E ao estar com todos eles, você diz: eu também, eu também, eu também estou aqui, eu também, assim como vocês, assim como todos vocês. E aí talvez isso traga mais conexão, isso traga reconciliação. Primeiro você com você mesmo e depois você com todos que pertencem e que estão no seu sistema, que fazem parte do seu sistema. Pode ser um bom exercício para todos nós. Marcos, me veio Oi? um pensamento agora que quem é excluído geralmente reage. Qual que é a reação? É excluindo também. Então, ele foi excluído pela irmã e pela tia, e aí ele também fala, eu também não quero mais saber delas, eu também excluo elas, né? Quer dizer, eu também, mas não eu também, que nem você falou, mas Esse é um passo bastante perigoso, né? Por quê? Porque aí existe, mais uma vez, aquele pensamento de inocente, né? Então, assim, fui eu o excluído, então agora eu posso fazer o que eu quiser porque está justificado a minha posição, ou o meu ato, ou a minha conduta. E aí, na verdade, eu faço o mesmo que ele. Eu caio no mesmo. E olha que o convite aqui é justamente assim: se eu quero tanto que eles se aproximem ou que tenham um lugar, uma via de mão dupla aqui, onde esse fluxo amoroso possa permear aqui as relações, mesmo que a gente não estejam próximos, eu posso olhar para mim mesmo e reconhecer que eu também faço parte, como elas, assim como elas, e assim como todos os demais. Ninguém tem mais ou menos direito aqui de estar dentro desse sistema. Oi, Helena. É que aí eu relembrei de uma frase que tem aqui acima, na página 55, no fim das tragédias, que ele fala assim: só existe solução quando o pretenso herói se recolhe humildemente, sentindo ser o menor. Então, o que você tinha comentado, né? É difícil a gente querer perder a importância, né? Então, Isso é legal, quando a gente consegue olhar para isso. Isso é bem legal, né? Então, se recolher dentro dessa humildade, né? E olhar para essa nossa importância, assim, como se você, nossa, bem menos, mas bem menos. E quando você achar que ainda, bem menos, menos. E aí talvez você possa, inclusive isso que aconteceu agora, sorrir para sua própria importância.
sorrir para sua própria importância. E esse sorrir é, eu solto essa importância toda. E aí eu posso ir para esse lugar respeitoso, humilde, centrado, aonde realmente eu encontro um caminho em direção à paz dentro dessas relações. Fiz essa brincadeira aqui, mas esse também é um bom exercício, viu? Sorrir para a sua importância. A Vera levantou a mão também. Nesse exemplo aí dado, não cabe também o recurso da justa razão, da pessoa pôr, né, a justa razão para esse conflito, porque esse conflito pode estar sendo um emaranhamento de algo lá do passado, né, dessa família. Então, se a pessoa Sim, põe a justa razão, pode abaixar essa pressão. sim, essa tensão, não é? Que se instalou ali, assim. E aí, para quem não conhece, assim, posso falar. Lembra quando a gente fala sobre a mensagem, né, que os sintomas querem trazer, as doenças, o conflito, né? Então, assim, ampliando um pouquinho, assim, qual é a origem disso? Qual é a mensagem? Aonde isso está atrelado e que existe essa justa razão? A Glaucia fala muito disso, né, Vera? Glaucia que fala disso, e o Oswaldo esteve aqui conosco, né, em alguns momentos. Qual é a justa razão? Porque aí também tem um aspecto interessante, que é assim, isso não sou eu, isso inclusive não é esse outro, mas isso passa por mim, isso passa por esse outro, porque está presente dentro do sistema. E aí olha como isso pode ficar mais leve, que eu já paro de taxar esse outro como sendo isso ou como sendo aquilo, mas existe algo que também passa por ele, que também passa por mim e que nos levou a, de certo modo, nesse momento, a ter esse distanciamento. E como a Vera trouxe, esse recurso, assim, qual é essa justa razão? Ou então, exatamente assim, o porquê, o motivo, a origem ao qual isso está vinculado e que ainda atua dentro do nosso sistema hoje. É uma possibilidade, sim, Vera. Ok, Helena, deixo com você. Obrigada, Cláudia, pela leitura, Marcos, pelas orientações. Obrigada a todos pela presença, pelas colocações. Manuela, venha nos visitar pessoalmente mais vezes. Estamos com saudades. E uma boa noite, gente. Até. Você já tirou foto, Dilena? Lembrei. Tirou foto hoje com a Manuela aí, né? Eu tirei na hora que estava todo mundo sorrindo. Aí, todo mundo sorrindo da sua importância, saiu uma foto, então. Muito boa noite, gente. Boa Até. noite. Gente, até a Boa próxima. noite. Boa Obrigada. noite, Eurico, Tchau. Celso, Sandra, Boa Marcos noite. Vinícius, Cleusa, Boa tchau, noite, tchau. pessoal. Fiquem com Deus. Ótima semana para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, boa noite.